Salmos capítulo 1. Eu quero ler com você até o versículo 3. É um salmo muito conhecido, eu sei que a maioria de vocês pode até recitá-lo de cor, mas mesmo assim eu vou ler. Salmo 1:1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Diga: tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Eu coloquei um tema para essa palavra assim: o toque de Midas. Só para a gente lembrar, não é? Na verdade, toque de Midas é só uma expressão, não é? Que lembra daquele rei Midas, que tudo que ele tocava virava ouro, não é? Por isso que eu chamei toque de Midas, porque, irmãos, olha o que essa palavra, olha o que esse salmo declara: tudo, diga tudo. Eu descobri uma coisa tremenda aqui, quando eu pesquisei essa palavra tudo no hebraico. Sabe o que ela quer dizer? Tudo, não é? Tudo quanto ele faz será bem sucedido. É o toque de Midas. O que esse cara faz, aonde ele coloca a mão, dá certo. Agora, então isso pegou meu coração. Eu disse: meu Deus, então o que é que esse homem faz? Eu quero ser esse homem também, eu quero ter o toque de Midas, né? E é isso que eu quero compartilhar com você. Então, primeira coisa, ele é uma pessoa consagrada. O Salmo 1, né, o versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, não anda no conselho dos ímpios, não é? Eu lembrei do Aminon, que ele se apaixonou por uma moça, que inclusive era irmã dele, e com quem que esse cara foi se aconselhar? Com o ímpio, porque o ímpio disse a si mesmo para ele, não é? Te finge de doente, pede para ela fazer uma comida para você, e quando ela estiver fazendo a comida, você pega ela. Irmão, isso é impiedade, porque se ele tivesse buscado o conselho na palavra, não é? Ele saberia que Deuteronômio diz que não pode irmão com irmão. Ele saberia o conselho de Deus, mas ele foi buscar o conselho do ímpio. Amém, queridos? Então, aí você fala assim: poxa vida, eu não faço isso, pastor. Irmãos, às vezes, sem perceber, não é? A gente ouve o conselho do ímpio, e em vez da gente seguir o conselho de Deus, a gente segue o conselho do ímpio. Foi isso que o Aminon fez, foi uma consequência terrível. A Bíblia diz então que por causa disso o irmão dele matou ele, né? O Absalão, obrigado. E o Davi brigou com o Absalão fugiu de casa. Foi uma tragédia, por causa de um conselho de um ímpio, não é? Então, esse homem que tem o toque de Midas, ele não busca conselho de ímpio. O que mais? Ele não se detém no caminho dos pecadores. Isso também é sutil, porque, irmãos, eu já vi assim, quer ver? Ali na parábola do bom samaritano, quando aquele homem está ali morrendo, a Bíblia diz que um sacerdote viu e passou de largo. O levita que vinha atrás do sacerdote, vendo o que o sacerdote fez, pensou: bom, se esse cara, pastorzão aí, meu irmão, conhecedor da lei, ele faz isso, eu aqui não vou ajudar mesmo. Quer dizer, a lei do mau exemplo. Então, irmãos, o que é você não andar no caminho dos pecadores? Irmãos, se o cara está pecando, meu irmão, acabou-se, é pecado, sai fora daí. Ah, mas porque ele é pastor, ele está falando isso, ele está envolvido com isso aí na internet, não sei o quê. Aí eu vou, porque ele é o pastor poderoso, fulano de tal. Meu irmão, esse cara está em pecado e você está seguindo o caminho do pecador. Quem está me entendendo? Ou então, às vezes, a pessoa, eu já vi tanto isso. Pastor, já vi essa desculpa. Pastor, o senhor fala isso, mas o fulano fez assim, ou seja, não seguiu o conselho da Bíblia e deu certo. Deu certo o casamento dele. Então segue o conselho do ímpio, né? Aliás, segue o caminho do pecador, não é? Então não aceita o conselho do ímpio, não anda no conselho, não se detém no caminho do pecador. O que mais? Não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedor? É falar com dolo.
ou seja, falar com pecado, com culpa. Então, irmão, não é só assim, ó, aí eu não vou sentar numa roda que está todo mundo falando mal de Deus. Não é só isso, não é? Irmão, uma coisa sutil. Você pode estar sentado com um monte de crente. Quem quer o toque de Midas? Quem quer toque de Midas? Então, irmãos, a gente tem que ser separado. A gente tem que ser consagrado. Você está ali num monte de crente e o cara está falando com dolo, por exemplo, está falando mal dos outros. A Bíblia diz que o maledicente não vai entrar nem no céu, não é? Então, aí você está lá. Ah, mas todo mundo é crente, todo mundo é pentecostólico, não é? Então não tem problema de eu estar aqui sentado nessa roda. Irmão, o cara está falando mal dos outros, sai fora daí, não é? Nesse momento, ele está sendo escarnecedor, não importa a fé que ele professa. O cara está lá falando mal das autoridades. O apóstolo Paulo, não é? Lembra quando ele confrontou, não é, o sumo sacerdote ali naquela reunião, e alguém falou assim: como é que você ousa falar assim com o sumo sacerdote? Ele disse: me perdoe, eu estava fora do país, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque mudava todo ano, me perdoe, porque está escrito, ele disse, está escrito, não falarás mal da autoridade do teu povo, não é? Você está lá numa roda, meu irmão, que está todo mundo falando mal das autoridades, sai daí, crente, né? Quem está me entendendo? Então, irmãos, não, olha só, o cara que quer ter o toque de Midas, ele não anda no conselho do ímpio, ele não se detém no caminho do pecador, ok, querido? E ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Muito bem, então a primeira coisa qual que é? Para ter o toque de Midas, tudo que ele colocar a mão vai prosperar, qual que é? Ser consagrado, ser separado, né? E a segunda coisa, olha lá, o seu prazer, olha só, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então, prazer na palavra de Deus. Irmãos, eu quis entender isso, esse prazer, e eu entendi. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Eu vou tentar te explicar aqui. Porque, irmãos, tem coisas que nos dá muito prazer. Todos nós aqui temos algumas coisas assim na nossa vida, que são hobbies, que são coisas que a gente gosta de fazer, tipo assim, uns gostam de ver jogo de futebol, nem vou perguntar aqui quem gosta, né? Uns gostam, rapaz, o cara gosta muito de jogo de futebol, está errado? Não, é um prazer, não é? Outro gosta de pescar, né? Compra o barco, o Jack aí, agora o Jack está meio parado de pescaria, né? Agora, aí compra o barco, aí tem as tralhas, tal, vai, não sei o que, passa o dia no sol, coisa maravilhosa, né? É o prazer do cara. É o prazer do cara. Quem mais? Fala aí, me ajuda aí, outro aí, o Eduardo, ele gosta de viajar de moto. Tá. É um prazer. Maravilha, quem mais? Fala um prazer aí. Viajar, é um prazer, quem mais? Assistir filme, tem gente que é fissurado em assistir filme, né, e tal, gente, é um prazer. O que tem de errado nisso? Nadinha. Show de bola, quer ver? Até eu peguei esse Eclesiastes 2:26, diz assim, olha, não é pecado a gente ter prazer, gente, e nem é errado. Olha o que Deus diz para nós em Eclesiastes 2:26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, aleluia. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Então, ter prazer não é pecado, Deus que dá o prazer. Agora, qual que é o problema? Eu entendi isso aqui agora. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Irmãos, essas coisas que nos dão prazer não podem ser maior e ocupar mais tempo do que o nosso relacionamento com a lei do Senhor. Quem está me entendendo? Então, beleza, né? A gente não falou das outras, falou só dos outros, né? Que pescam, que é futebol, mas das outras, né? Que passam o dia no shopping, né? Que passam o dia no salão, né? Só falou dos outros. Beleza, prazer, tudo de bom, mas isso não pode ofuscar, irmãos, o nosso relacionamento com a palavra. Olha só o que o Davi mesmo diz em Salmo 119, o versículo 148. Os meus olhos, aquela coisa do prazer de dormir, os meus olhos antecipam-se
as vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Quer dizer, meu irmão, o cara acordar de madrugada, colocar o celular para despertar. Pensa, quem gosta de dormir? Tem uns que não levantaram a mão, eu amo, né? Agora, meu irmão, o cara acordar de madrugada, tocar o celular de madrugada, para o cara meditar na palavra. Quem está me entendendo? Então não é assim, gente, olha, porque eu lia isso aqui, eu não entendia. Agora eu entendi. Porque não é assim, não, rapaz, eu sou viciado em Bíblia, eu tenho um problema. Eu acordo de madrugada, rapaz, eu sou viciado, e se ninguém me parar, eu fico lendo o dia inteiro, não quero trabalhar. Não é isso, não é isso. O que o salmista está falando é de o relacionamento com a palavra, ele ocupar um lugar muito importante na minha vida, é o que eu falei ontem, aliás, domingo, não é? E os meus prazeres não ocuparem todo o meu tempo. Amém, queridos? Tem que sobrar tempo para a palavra, ok? Então, olha só o que diz Jesus, João 4,34. Jesus disse assim, olha, Jesus é faixa preta, olha o que ele diz: a minha comida, é prazer também, consiste em fazer a vontade do meu Pai. Amém, queridos? Então para Jesus, ele chegou num nível tão alto que o maior prazer dele, não é, era ele fazer a vontade de Deus, conhecer e fazer a vontade de Deus. Irmãos, então, é aquilo que a gente falou no domingo. A gente não pode viver a nossa vida sem essa pedra grande, a pedra principal, que é o nosso relacionamento com a palavra de Deus, tá bom? Vamos ter prazer? Vamos. Mas se você está vendo que algum prazer na sua vida tira tanto tempo seu que você não consegue mais ter tempo com a palavra, você vai perder o toque de Midas, né? Porque olha a promessa, gente, tudo que ele tocar vai ser bem sucedido, aleluia. O que ele estiver fazendo vai dar certo, né? Amém? O que ele estiver fazendo vai dar certo, porque o prazer dele é meditar. Terceira coisa aqui, vamos lá, para a gente terminar. A terceira coisa, então a primeira, consagrado, o cara que tem o toque de Midas é consagrado, não é? Ele não anda no conselho do ímpio, ele não se detém no caminho do pecador, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, vocês já entenderam. Ele, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E a gente entendeu que prazer não é que ele é viciado, e não é nada disso, é que ele sabe dosar o tempo dele. Ok, queridos? E terceiro e último lugar, olha só, e na sua lei medita, diga comigo, medita de dia e de noite. Irmão, se a gente quiser ter o toque de Midas, a gente tem que fazer isso, né? Então a terceira coisa é meditar na palavra. Eu quero que vocês entendam isso. Essa palavra meditar aqui nesse texto no Strong's é imaginar, refletir, não é? Então essa palavra de dia e de noite é justamente isso aqui, ó. Veja bem, vamos entender isso. O que é meditar? Vamos entender o que é meditar. Irmãos, e a gente tem que trabalhar para chegar nesse nível. Todos nós podemos chegar nesse nível, de boa, tranquilo. Qual que é o nível? É o seguinte: o que é meditar na palavra? É você ter um relacionamento com a palavra de forma que você consiga pensar no que leu, diga comigo, o dia todo. Eu vi essa expressão várias vezes na Bíblia, tem várias vezes. Olha o que Deus falou para o Josué: Josué, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, e assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quem está me entendendo? Qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Irmãos, todos nós temos que crescer nisso, porque o que acontece? Se eu perguntar aqui, por exemplo, hoje, quem leu a sua Bíblia hoje, eu tenho certeza, 100%, nem vou perguntar, não é? Amém, queridos? Todo mundo leu a Bíblia, e todo mundo leu muito até. Agora, se eu perguntar assim hoje, o que você passou o dia pensando com relação ao que você leu?
aí eu tenho certeza que diminuiria muito o percentual de pessoas que continuaram. Esse texto eu li hoje na minha Bíblia. Mas quando eu li esse texto, eu li, e aí eu reli, e eu li de novo, e eu li, e eu reli. Eu fiquei nele o tempo, aí eu fui meditando, rapaz, ele ficou o dia inteiro em mim. Rapaz, o que eu estiver fazendo vai dar certo. Se eu estiver no negócio, vai dar certo, não é? Vai dar certo, vai fluir. Por quê? Rapaz, eu preciso me separar. Eu não posso, não é, ficar ali andando no conselho do ímpio, não é? Ou no caminho do pecador. Não, eu não posso sentar na roda dos escarnecedores. Beleza, isso aí eu tenho certeza que a grande maioria aqui já venceu de boa. Agora a segunda coisa aí, né? Qual é que é a segunda? Antes, na sua palavra, o seu prazer está na lei do Senhor. Puxa vida, aí a questão é de disciplina, não é? Porque tem muita coisa ainda que nos dá prazer, que ocupa esse tempo. Agora a terceira coisa aqui, gente, é outra disciplina, é outro exercício. Ler e meditar até que você comece a pensar naquilo. Aí vai embora. Aí, isso aí, olha o que é isso aí. É meditar de dia e de noite. Ou é meditar o dia todo. A palavra meditar, como eu disse, não é ficar lá, zoom. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Pode ver no Strong's, quer ver, clica aí, digita aí no seu celular depois, a palavra meditar. Você vai ver várias vezes, por exemplo, lá em Gênesis 24, não é? Você vai ver o Isaac, olha só, olha o exemplo. Quer ver? Até eu anotei aqui, ó. Olha só o poder da meditação. Gênesis 24, 63. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. O que foi que o Isaac viu? Quem é que estava em cima do camelo? A Rebeca, a Rebequinha, linda, não é? Irmãos, ele não estava lá puxando os cabelos, ele não estava lá desesperado. 40 anos, hein? Presta atenção. Cadê os irmãos que já passaram dos 40 para casar? Não levanta a mão. Mas o Isaac estava com quarentão, irmãos, mas ele não estava desesperado puxando os cabelos. O que ele estava fazendo? Meditando. Aí ele está lá meditando. O que ele estava fazendo lá? Ele estava lá, não, ele estava meditando na palavra. Rebeca. Ele estava meditando na palavra. E aí o que aconteceu? Meu irmão, Deus recompensou ele quando ele levantou os olhos. Olha quem ele viu, a gata dele. Agora vamos lá. O Isaac tinha o hábito de meditar. Eu estou falando para você que quem tem esse hábito de se separar, e o prazer dele, né? Vamos colocar assim, o hobby dele, né? O mais forte, o mais poderoso de todos, é a lei do Senhor. A lei do Senhor. E aí, a outra coisa, ele lê até que fique. Ele lê até que ele passe o dia todo pensando naquilo que ele leu. Quando a gente chega nesse nível, olha o que acontece com Isaac. Lá em Gênesis 26, no versículo 12, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Agora pensa bem, uma terra, um momento de seca, de miséria, o cara plantava na terra seca e Deus abençoava a ponto do rei falar para ele assim: vai embora da minha terra porque você já ficou mais rico do que eu, vai embora daqui. Não é? Mas por que o cara, onde colocava a mão dele, até na terra seca prosperava? Por quê? Porque ele é o homem bem-aventurado, não é? Que não senta na roda dos escarnecedores, que não anda no caminho dos pecadores, não é? Que não se detém no caminho do ímpio, não é? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita o dia todo, aleluia. Esse cara, aonde ele colocar a mão, vai prosperar. Irmãos, é até um exame para a gente fazer, um autoexame para a gente fazer. E quando eu falo isso, eu estou me fazendo. Peraí, não é? Não, então, aonde eu estiver envolvido, rapaz, tem que dar certo, tem que prosperar. Esse é o sinal, amém, queridos? De que nós estamos fazendo a coisa certa. Aleluia, aleluia. Vai dar certo. Agora deixa eu terminar aqui. Olha só as consequências, irmão, desse homem. Olha só as consequências.
A partir do versículo 3, quem me acompanha lá comigo? Esse homem, o toque de Midas, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Diga, no devido tempo. Devido tempo. Irmão, tem tempo para tudo, não é? A alface nasce em 6 meses. Aliás, nasce mesmo não, você pode colher em 6 meses, não é? Mas quanto tempo demora para você colher um cupuaçu que você plantou, uma semente? Meu Deus, nem sei. Uma jaboticaba. Meu Jesus da glória. Abacate, 13 anos, né? Diga, no devido tempo. Quem está comigo aqui? Diga, no devido tempo. No devido tempo. No devido tempo. Calma lá. Agora, o que eu tenho que fazer? Pessoal, presta atenção. Porque eu vejo que muita gente até começa a fazer a coisa certa. Não vou. Os caras estão falando mal dos outros. Não, estou fora, não vou ficar aí não, cara, porque eu não quero perder meu toque de Midas. Não quero perder meu toque de Midas, né? Não, beleza. Aí o prazer dele, ele começa a fazer escolhas e gastar mais tempo com a palavra do que com aquele prazer dele. Mas ele curte o prazer dele ainda, beleza, pode fazer, tá tudo de boa, Deus que dá prazer, beleza. Aí ele começa a trabalhar para ele, não só ler a Bíblia, mas ele meditar e conseguir pensar na palavra durante o dia. Beleza, ele chegou nesse ponto. Aí ele não vê fruto. Aí começa a não dar o fruto. O que é que ele faz? Não está dando nada certo. Está numa coisa, aí abandona. Não, é no devido tempo dá o seu fruto. Quem está me entendendo? Olha, é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo, irmãos, a árvore não fica dando o fruto toda hora. Tem as estações, mas vai dar, não é? Então, os frutos do Espírito Santo, Gálatas 5:22, olha lá: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa pessoa vai dar os frutos, amém, queridos? Outra coisa que acontece, então a primeira são os frutos. A segunda coisa, na vida desse homem, cuja folhagem não murcha. Sabe o que significa isso? Não desanima. Olha para mim aqui, ó. Irmão, pessoas que estão se afastando, pessoas que estão se consagrando, pessoas que estão escolhendo ter mais prazer na lei do Senhor, pessoas que estão exercitando meditar, pensar o dia inteiro. Irmãos, são pessoas que não desanimam. Olha o que o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Aleluia! O cara vive desanimando toda hora. Está desanimado. Uma semana ele está animado, a outra está desanimado. Irmão, pode checar. Não quer dizer que ele não está lendo a Bíblia, não quer dizer que ele não está orando, mas pode ser que ele não esteja meditando, pode ser que ele não esteja ficando, pode ser que ele não consiga pensar nada. Irmão, você está conseguindo pensar? Fala para mim, você está conseguindo ficar na sua cabeça o que você lê? Você consegue pensar, ou você fica pensando só nas outras coisas? Eu não estou dizendo que você vai ter que ficar pensando, você vai sair de lá, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Eu não estou falando isso. Mas, irmãos, aquilo que ele meditou, ele ficou o dia inteiro com aquilo no coração dele. Ele está começando a meditar, não é? Ele está conseguindo fazer decisões, não é? Irmão, peraí, ó, quer ver? Vamos lá. A gente mexeu com a internet domingo, não é? Irmão, cuidado. Olha, eu mesmo, às vezes, já quantas vezes, não é? Eu até parei de seguir alguns pregadores que outrora eu ouvia demais os caras, porque meu irmão começou a misturar muito a palavra de Deus com um princípio fundamental quebrado, que é o princípio da autoridade espiritual. O cara metendo pau nos governantes, o cara falando mal de todo mundo, e não sei o quê. Rapaz, eu vou ficar ali, na roda dos escarnecedores. Mas pastor, não diga isso desse pastor, porque esse pastor é faixa preta. Irmão, para Deus ele já é faixa branca de novo.
Para o público, ele é faixa preta, mas para Deus ele já é faixa branca. Eu não vou ficar lá sentado, moço, me contaminando, ouvindo aquilo ali. Não, então esse cara aí, moço, eu já não sento nessa roda com ele. Para mim, ele é escarnecedor. Entende o que eu estou falando? Porque escárnio é falar com dolo. É falar com dolo. Não é? Falar com pecado. Então, não. No mínimo, é maledicência. Se você, não, pastor, eu não acredito em autoridade espiritual. Eu acho que a gente tem que meter mesmo o pau nos governantes mesmo. Está roubando mesmo, tá, arrebenta. Tá bem, você pensa assim? Mas então, pelo menos, pare de ouvir, porque o cara está falando mal dos outros. E a maledicência é falar mal dos outros. Acabou. Quem está me entendendo? E a última consequência aqui. Irmão, ele não desanima. Olha o que o apóstolo Paulo disse para o Timóteo, 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze a sua mocidade. Olha para mim aqui. Talvez essa não seja a sua crise. A do Timóteo era assim: pastor Paulo, eu sou muito jovem, quando eu falo, eu sinto que os caras meio que me resistem. Essa era a crise. Pode não ser a sua, não é? O Jacques não se sente rejeitado por causa da mocidade dele. Nem eu, né, com 46 anos. Eu sinto que os caras me rejeitam porque eu sou muito jovem. Né? Ainda mais de barba branca, que eu não tive tempo de fazer a barba hoje. Né? Irmãos, eu não me sinto assim. Agora, pode ser que a pessoa se sinta rejeitada por outra coisa. Por exemplo, ela pode se sentir rejeitada pela posição social dela, não é? Ou pela posição financeira, não é? A grana que ela tem ou não tem. Ou pela cor. Eu me sinto rejeitada. Quantas pessoas já abriram comigo, né? Eu sou assim porque isso está acontecendo porque eu sou negro. O cara se sente rejeitado por alguma coisa, né? Agora, qual que é a solução do apóstolo Paulo para tudo isso? Para tudo isso, ele diz assim, meu filho, Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade, porque essa era a crise do Timóteo. Pelo contrário, qual que é a solução? Torna-te padrão dos fiéis, em primeiro lugar, na palavra. Amém, queridos? E aí ele diz o seguinte, que se ele for fiel, se ele for modelo na palavra, ele vai ser consequentemente no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, não esquenta a cabeça com isso não, filho. Meditação na palavra. Estuda a sua Bíblia, porque se você for modelo na palavra, as outras coisas vão te seguir. E todo mundo, independente da sua idade, você vai subir lá, novinho, garotão, quando você abrir a boca, vai sair a palavra de Deus e as pessoas vão respeitar você. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? E aí, a terceira consequência então, qual que é? É aquela que a gente falou no começo. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. É o toque de Midas, Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, ele não desanima nunca. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por que ele é bem sucedido? Porque ele é consagrado, porque o seu prazer está na lei do Senhor e porque ele aprendeu a ficar com a palavra o dia todo. Não precisa você ler o dia todo. Mas se você ler com essa cabeça de meditar, aí você decora aqueles versículos, né? E fica pensando naquela palavra, naquele momento que você está. Por isso que eu digo, você não consegue fazer isso com o celular do lado, tem que desligar. Aliás, pode colocar no modo avião, né? Eu faço isso também, coloco no modo avião, porque o celular tem muitos recursos legais aqui para ajudar a gente, não é? Mas, irmãos, esse é o segredo. Isso que os apóstolos descobriram no domingo, que a gente falou. Domingo não, descobriram há 2000 anos atrás. A gente que descobriu domingo. Que eles falaram assim, não é bom o que a gente está fazendo. A gente está abandonando a palavra para servir as mesas. Não é bom, não é? E aí eles mudam tudo. Não, primeiro vamos voltar para a palavra e para a vida de oração. E a gente viu as 3 consequências. Quem lembra no domingo? Primeira coisa, a palavra fluía. Segunda coisa, aumentou o número dos discípulos. Terceira coisa, até os sacerdotes aceitavam a fé. Por quê? Porque a palavra começou a crescer no coração deles, a vida de oração, e começou a quebrar as barreiras. Tudo mudou quando eles priorizaram a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Meu irmão, vamos trabalhar isso essa semana. Foi esse o meu desafio para os supervisores na semana passada. Trabalhem isso nos seus discipulados. Vejam como que está sendo o tempo. Não pergunte se o seu discípulo está lendo a Bíblia.
Pergunte para ele se ele está conseguindo guardar o que ele está lendo. Pergunte para ele se ele consegue ficar com a palavra na cabeça. Não é? Veja qual é a dificuldade que ele está tendo de fazer isso. Ajude ele. Ajude ele. Veja se de repente ele tá tendo tanto prazer nas coisas. Ele está ocupando tanto o tempo dele com as coisas, igual os apóstolos, repartindo o pão com as viúvas, que era uma coisa boa. Era uma coisa boa. Mas eles disseram, não. Peraí, vamos colocar os diáconos para fazer isso, enquanto a gente se consagra no ministério da oração e da palavra. Não é? Então, veja bem. Aí você vai ajudar na prática, os seus discípulos a terem realmente um tempo a sós com Deus, gente. Quem está me entendendo? Por que os apóstolos chegaram a essa conclusão? Eles começaram a ver a igreja brigando, os gregos brigando com os judeus por causa de pão. Carnalidade, o fruto da carne. O que é que a gente viu aqui? A pessoa que meditar na palavra, não é? Vai ser como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo vai dar o quê? Fruto. Vai dar fruto do Espírito Santo, não da carne. Mas o que foi que os apóstolos viram lá em Atos 6? Rapaz, os irmãos estão tudo na carne. Tem alguma coisa errada. As prioridades estão trocadas. O cara não perde a cabeça, não tem domínio próprio, chuta o balde, desiste toda hora, se desanima toda hora. O que é isso? São frutos da carne. Irmão, não tem mágica. Não tem mágica. Eu acho que eu já quebrei esse paradigma, não é? Esse engano do diabo. Irmão, não tem mágica. Não tem pastor mais poderoso que vai colocar a mão na sua cabeça e você vai sair animado. Entendeu? Estou tão desanimado, pastor. Eu preciso passar no corredor dos milagres. Aí bora lá. Passa. Aí o pastor poderoso, rapaz, aconteceu alguma coisa. Pode vir uns perdidos que eu vou ganhar o mundo para Jesus. Meu irmão, isso é consequência do seu relacionamento com a palavra e com a vida de oração. Eu vou repetir isso todo domingo, toda terça-feira, até a gente começar a dar fruto. Aleluia, 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 glória a Deus. Quem quer o toque de Midas? Quem quer o toque de Midas? Então venha para cá que eu vou tocar em você. Eu estou brincando. Se você quer o toque de Midas, vá buscar o toque de Midas na sua Bíblia, meu irmão. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus.